Novamente, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Santamaria, eu sou engenheiro de aplicação das indústrias TOSI, então sou eu que vou estar fazendo essa palestra agora, cujo tema é o benefício do uso de equipamentos DOAS. DOAS é a abreviação para Dedicated Outside Air System, é um equipamento dedicado ao tratamento de ar externo. Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte: nós das indústrias TOSI, nós temos no nosso site aqui, www.industriastose.com.br. Vocês veem aqui no canto superior direito a sigla EAD. Nós temos um EAD gratuito de água gelada. Temos 2 módulos por enquanto, vamos estar acrescentando outros módulos. EAD é ensino à distância. Então, nós temos esses 2 módulos. Você pode se inscrever aqui no EAD, ensino à distância das indústrias TOSI. Vai ter aqui, vai clicando, vai apresentando, faz inscrição. No final da inscrição, você vai fazer o treinamento. A cada treinamento, são 2 módulos, tem uma provinha de 5 questões e ele ainda gera um certificado. O primeiro módulo, ele fala sobre a produção e a distribuição de água gelada. Falo dos chillers a ar, condensação a água, as formas de distribuição de água gelada, anel primário e secundário, anel primário variável. Já no segundo módulo eu falo dos itens de consumo de água gelada, que seriam os fancóis. Então esse EAD é gratuito, está à disposição de vocês, vale a pena estar fazendo. Agora contar um pouquinho da história então das indústrias TOSI. As indústrias TOSI, elas nasceram em 1954 com o nome de Coldex. Ano que vem estamos comemorando então 70 anos de fundação. E a Coldex foi uma empresa precursora aqui no Brasil, aqui no ramo de refrigeração e ar-condicionado. Aqui vocês veem os sócios, o seu José Daniel TOSI e Mário Lanteri, infelizmente ambos já falecidos, segurando aqui serpentinas de geladeira. Fabricaram peças para a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil, peças para o aparelho de janela Springer Admiral, que foi o primeiro aparelho de janela fabricado no Brasil. E aqui a fábrica no bairro do Tatuapé, em São Paulo, em 1954. E aí você já vê o crescimento aqui em 1970, essa fábrica na cidade de Diadema, que é uma cidade satélite ali de São Paulo. A Coldex, ela foi um divisor de águas no mercado de ar-condicionado, porque se você pegar ali a década de 60, década de 70, você tinha poucas empresas de ar-condicionado que faziam toda uma instalação, que o pessoal fala de turnkey, instalação completa. Os equipamentos eram montados em obra, não tinham equipamentos prontos. Então juntava ventilador, serpentina e ia fabricar o equipamento dentro da obra. A Coldex foi a primeira empresa no Brasil a fabricar equipamentos de tamanhos padronizados, em linha seriada. Então, selfies de 5, 7,5, 10 e 15 TRs. E com isso ela dividiu o mercado naquilo que a gente conhece hoje, de fabricante de equipamento, instalador e projetista. Essa fábrica que vocês estão vendo aqui em 1970, ela foi vendida para a Trane em 1972. A Trane veio para o Brasil, adotou o nome Coldex Trane durante muito tempo, porque o nome Coldex era mais conhecido aqui no Brasil do que o próprio nome Trane, que era uma empresa americana, conhecida mundialmente, mas dentro do Brasil o nome Coldex era mais forte do que o nome Trane. Quando os sócios venderam essa empresa aqui para a Trane, eles tiveram que assinar um contrato que durante 5 anos eles não podiam abrir uma outra empresa fabricante de equipamentos de ar-condicionado. Durante 2 anos, o seu José Daniel TOSI ainda foi diretor da Trane no Brasil. Depois de 2 anos, em 1975, ele montou a Tropical. A Tropical foi a primeira empresa a fabricar difusores em série no Brasil, em linha seriada. A Trox, que é líder mundial na fabricação de difusão de ar, só veio para o Brasil 1 ano e meio, 2 anos depois. Então, a precursora na fabricação seriada de difusores no Brasil é a Tropical, que é uma divisão, então, da atual Indústrias TOSI. Então hoje as Indústrias TOSI é dividida em empresas, né, em segmentos, em divisões. A Tropical aqui é a mais antiga, desde 1975, fazendo toda a linha aqui de difusores, quadrados, jet nose, troffers para luminárias, fluxo laminar para centros cirúrgicos, underfloor, alta indução.
caixas de ar de volume variável, grelhas, dampers, atenuadores de ruído. Toda essa linha de difusão de ar é fabricada pela divisão tropical das indústrias TOSI. Em 2021, nós aceitamos um desafio num projeto americano de 2 data centers que estavam em construção no estado de São Paulo. Esses data centers, pela característica do projeto, eles não iam ter refrigeração mecânica, iam operar com 100% de ar externo, com resfriamento adiabático, e para isso eles iam ter que ter enormes tomadas de ar externo, porque todo o ar que ia passar pelo servidor ia ser expurgado, você não ia ter ar de recirculação nesse sistema. E pela especificação do projeto americano, as venezianas de tomada de ar, elas tinham que ser resistentes à chuva, para não deixar que, no caso de uma tempestade de vento, entrasse água, passasse água pela veneziana, porque eram áreas enormes de tomadas de ar externo. E não existia nada similar fabricado no Brasil àquilo que estava especificado no projeto americano. A TOSI aceitou o desafio de desenvolver esse produto para poder atender prazo e budget desse projeto, e fabricou então essas venezianas com esse perfil que vocês estão vendo aqui. Eu posso alterar o espaçamento entre essas aletas, né, 25 ou 33 milímetros, e eu vou formar esse perfil que ele, na vertical, o vento bate aqui, a água é retida por essas canaletas, elas escorrem para baixo e passa o ar e não passa a água. Pela norma americana ANCA, que era a norma de certificação desse produto, que nos Estados Unidos eles chamam as venezianas de louvers, não podia passar mais do que 1% da vazão de água jogada contra a veneziana, podia passar por esse outro lado. Então nós tivemos que enfrentar o desafio de montar um laboratório também para fazer esse teste, para conseguir a aprovação do cliente. Aqui vocês veem as venezianas então já instaladas, olha a quantidade de venezianas aqui nesses data centers. E aqui vocês vão ver o laboratório que nós tivemos que criar para poder fazer a aprovação desse produto junto ao cliente final. Eu tinha que simular ventos aqui de 65 km por hora, 18 metros por segundo. Para isso, então, eu tinha esses ventiladores aqui. Afunilava aqui para acelerar a velocidade do ar. A descarga do ventilador está na faixa de 11, 12 metros por segundo, para atingir 18 eu tinha que afunilar. Aqui uma bateria de chuveiro simulando a chuva, e vocês veem então toda a chuva aí sendo jogada contra a veneziana. Aqui montamos uma piscina e a calha para poder captar o ar, a água que iria para a fachada, né? Na instalação ela ia escorrer ali pela fachada, e do outro lado vocês vão ver, tinha todo um painel aqui para poder coletar a quantidade de água que estaria passando por essa veneziana. Nos testes passou o permitido era 1%, passou menos de 0,5%, nós fomos aprovados, vocês viram aí instalados. Então, o lema das indústrias TOSI é: precisou, a TOSI tem, a TOSI faz. A TOSI não é uma multinacional, é uma empresa 100% brasileira, familiar, e que tem essa característica de poder desenvolver produtos customizados conforme a necessidade dos clientes. Nós temos uma divisão também que é a divisão água quente, que é a divisão Jellyfish. Aqui vocês vão vendo os logos, vai mudando conforme muda a apresentação o tema. Ó. Então a Tropical tem o símbolo da Tropical, agora eu entro aqui no símbolo da Jellyfish, que é a outra divisão das indústrias TOSI. A divisão Jellyfish é a divisão de água quente. Há mais de 20 anos nós produzimos bombas de calor para aquecimento de piscinas. Aqui em Manaus vocês não precisam fazer o aquecimento, mas lá em São Paulo a gente precisa. E também, infelizmente, o mercado brasileiro ainda não conhece muito o uso de bombas de calor, associa muito o uso de bombas de calor ao aquecimento de piscina. Tem uns processos que fazem, desde usar a caldeira. Exatamente, é isso que eu queria pregar. A gente fabrica bombas de calor para operar com temperaturas mais altas, 55 ou até 70 graus, aquecer água sanitária para chuveiros, torneiras ou processos industriais. E a bomba de grande vantagem da bomba de calor é que a bomba de calor é um multiplicador de energia, porque como ela usa o ciclo frigorífico para fazer o aquecimento, você fornecendo 1 kW para o compressor,
você pode absorver, por exemplo, 3 kW do ambiente externo, então o que você vai rejeitar no condensador, que é o trocador de calor responsável pelo aquecimento da água, vai ser 4 kW, ou seja, 1 kW de energia elétrica pode te dar 4 kW de energia térmica. Dependendo das condições operacionais, esse fator pode ser de 3 até 9 kW de energia térmica produzida, ou seja, é a forma mais econômica de você fazer aquecimento de água, é através de bombas de calor. Tanto é que hoje na Europa, os diversos países, até por conta aí da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, e a dependência da energia russa, do gás natural russo, estão saindo leis proibindo o uso de combustíveis fósseis para aquecimento e tornando obrigatório, então, o uso de bombas de calor. Isso está virando lei na Europa. E dentro desse sentido, nós estamos aperfeiçoando a nossa linha e lançamos agora uma bomba de calor que eu chamo de evaporação à água. Por que eu falo evaporação à água? Porque aqui a bomba de calor tradicional, que a gente já está mais acostumado, o evaporador, a serpentina aqui é o evaporador do equipamento, num sistema de ar-condicionado. Ela está gelada, ela absorve o calor do ar. E por que chama evaporador? Porque é o ar que vai fazer a evaporação do fluido refrigerante dentro do ciclo frigorífico, por isso que é o evaporador. Quando eu substituo essa serpentina aqui, que é o evaporador do equipamento, por um trocador de calor fluido refrigerante água, então quem vai fazer agora a evaporação do fluido refrigerante vai ser a água. Então eu chamo de bomba de calor água a água, porque eu tenho água no evaporador ou no condensador, ou bomba de calor com evaporador a água. Qual é a característica desse equipamento? É permitir a produção simultânea de água gelada e água quente. Então, num hotel aqui como nós estamos, eu tenho que ter o ar-condicionado para dar conforto térmico aqui para o ambiente, que ele pode ser expansão direta ou indireta. Se for expansão indireta, água gelada, eu tenho a produção de água gelada. Ao mesmo tempo, eu tenho que produzir água quente para atender os quartos, o sistema de água quente dos quartos, torneira e chuveiro. Esse equipamento vai produzir as duas coisas simultaneamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ar-condicionado. Para atender os meus fancóis aqui desse hotel, eu tenho uma central de água gelada, pode ser condensação a ar ou condensação a água, produzo água gelada a 7 e retorno a 12. Água quente. Tenho o reservatório de água quente para alimentar a minha promada de água quente nos quartos, chuveiros, torneiras. Como é que eu mantenho a temperatura desse reservatório? À medida que eu consumo água quente e reponho com a água da rua que está em temperatura mais baixa, a temperatura do reservatório cai. Então, para manter a temperatura do reservatório, normalmente se instala uma bateria de aquecedores a gás de passagem e uma bomba para promover a circulação dessa água para a manutenção dessa temperatura. O que a gente propõe? É instalar isso aqui, ó. Esse equipamento aqui, ó, que a gente viu, aquele equipamento do slide anterior, é o que tem aqui dentro da linha Pondilhada, no ciclo frigorífico. Compressor, evaporador, um trocador à placa, dispositivo de expansão, uma válvula de expansão eletrônica, condensador, outro trocador à placa. Quem rejeita calor no ciclo frigorífico? É o condensador. Se o condensador rejeita calor no ciclo frigorífico, eu vou ligar agora o condensador no meu reservatório de água quente, exatamente como eu faço com a bateria dos meus aquecedores a gás de passagem. A grande sacada vem agora, porque a bomba de calor a ar, eu não dependia de nada, eu ia estar roubando o calor do ar externo e absorvendo para produzir, via ciclo frigorífico, produzir água quente. Durante 2 anos eu fiz essa apresentação da bomba de calor, eu chamava recuperação de calor um novo conceito. Porque o conceito de recuperação de calor é um conceito muito antigo. A questão é a forma de aplicação. E o que é um novo conceito? Vocês vão ver agora. O evaporador do equipamento é que agora eu tenho que alimentar com água gelada. O que eu vou fazer? Eu faço uma picagem na minha linha de água gelada de retorno dos fancóis para o chiller, desvio uma parcela dessa vazão de água gelada pelo evaporador e devolvo ela para a própria linha de retorno. Aqui no Brasil, a nossa demanda de água quente é muito pequena em relação à nossa necessidade de ar-condicionado. No máximo, a gente vai estar para água quente de banho, máximo 20%. Então aqui eu considerei, por exemplo, hipoteticamente,
20%. Se eu tenho 12 graus aqui, 20% dessa vazão eu baixo de 12 para 7 e retorno e misturo com os outros 80% que permaneceram a 12, o que vai acontecer? A minha temperatura de retorno para o chiller vai ser de 11 graus. Ora, o chiller não sabe que tem alguém produzindo água gelada no lugar dele. Ele simplesmente vai achar que a demanda dos fancóis diminuiu, ele vai diminuir de capacidade e diminuir o seu consumo de energia. Com isso eu consigo transformar qualquer instalação convencional numa instalação de recuperação de calor. E essa é a grande vantagem então deste equipamento. Mas que não é o foco dessa apresentação, foi o foco da minha apresentação nos últimos 2 anos. Então vamos continuar. A TOSE fabrica fancóis, equipamentos de expansão indireta, né? Pequenos, grandes, de tudo que é tamanho, chillers. A característica nossa de produção de chillers, a gente não consegue competir com aquilo que é produzido em larga escala pelas multinacionais, Carrier, Trane, Hitachi, tudo isso. Mas a gente consegue atender demandas específicas. Essa, por exemplo, foi uma demanda do Hospital da Santa Casa de São Paulo. Eles precisavam instalar um chiller, o único lugar disponível que eles tinham para colocar o chiller era embaixo deste pergolado aqui, e o chiller em cima de uma plataforma que eles teriam que criar. E o chiller precisava passar entre esta viga e essa viga. Resultado, um chiller convencional tem 2,10 metros de altura, a distância entre essas vigas ali era 1,70 metro. Então nós fizemos um chiller mais baixo, mais horizontal, mais comprido, especial para poder permitir esse tipo de instalação. Então essa é a característica da TOSE, de poder fazer com produtos customizados e atender necessidades específicas dos clientes. Temos todos os equipamentos aqui de expansão direta, rooftop, selfies, condensação a ar, condensação a água, splitões. Nós temos toda uma linha de equipamentos de alto fator de calor sensível, chamados equipamentos de precisão para data centers, tanto os equipamentos chamados perimetrais como esses aqui, que podem ser tanto de expansão direta como expansão indireta água gelada. Dentro dessa linha de alto fator de calor sensível, a gente tem rooftops, tem splits para pequenas cargas. Temos esse equipamento que a gente chama de rack plug, que são para data centers que não façam insuflação pelo piso, e data centers pequenos. Você coloca esse equipamento entre os racks de servidores, ele vai captar o ar quente atrás dos racks, que é a descarga dos servidores, e forma uma cortina de vento de ar frio na frente dos racks. O pessoal não conhece como equipamentos in-row, a gente usa o termo rack plug porque in-row é um nome patenteado. E temos esse equipamento, que são equipamentos all-mounted, que durante muito tempo foi muito utilizado ali nas torres de telefonia. E hoje, esses equipamentos antes eram fabricados pelas multinacionais com capacidades normalmente de 5, no máximo 10 TRs. Hoje a TOSE fabrica esses equipamentos com capacidade até de 30 TRs. A grande demanda que existe hoje para esses equipamentos são eletrocentros. Então, companhias como a Vale Mineradora encomendam eletrocentros, que são cabines de energia, para empresas de dispositivos elétricos como Siemens, ABB, Schneider, eletrocentros prontos em container para mandar para a usina de mineração, o ponto de mineração em Paraupeba, no Pará, por exemplo. Eles não querem construir isso em alvenaria lá, eles já querem receber o produto pronto e testado de fábrica e manda tudo isso para lá. Só que os eletrocentros hoje não são mais apenas quadros elétricos. Hoje todo mundo está aplicando inversores de hiperfrequência para os motores elétricos para reduzir o consumo de energia. Só que inversores de frequência reduzem o consumo de energia, mas tem toda uma eletrônica embarcada que demanda uma temperatura controlada para o seu funcionamento e dissipam muito calor. O resultado disso é que esses eletrocentros têm que ser climatizados, não podem ser mais só ventilados. E por conta disso é que é utilizado esse tipo de equipamento all-mounted para a climatização desses eletrocentros, e hoje a TOSE lidera esse mercado de equipamentos all-mounted no Brasil. Fabricando os equipamentos chamados as UTAs, unidades de tratamento de ar, seja para hospitais ou seja para ramos industriais, são equipamentos completamente customizados, conforme a necessidade do projeto,
pode ser toda a bateria de filtragem que o projetista assim determinar, pode ter recuperadores de energia, de calor, rodas entálpicas, cubo entálpicos, lâmpadas ultravioleta, reaquecimento elétrico, reaquecimento por serpentina de água quente, tudo que se quiser dentro do equipamento, ele é desenhado para atender às necessidades do projeto. O grande diferencial que a gente tem aí em UTAs, nesse tipo de equipamento, essa linha TEX, que nós chamamos TEX Excelência, é um isolamento térmico aí bem mais espesso, o normal é 25 milímetros, aqui normalmente eu já estou trabalhando aí com 45 milímetros de isolamento térmico, e a estanquedade, que ele é feito teste de estanquedade, como teste de estanquedade do dutos, para ter estanquedade até 1500 pascal de pressão, porque aquilo que você tiver que ter de estanquedade no duto tem que ter a mesma estanquedade no equipamento que vai estar alimentando esse duto. Então esse tipo de equipamento tem que passar por teste de estanquedade. Dentro ainda da linha hospitalar, nós temos aqui o fancolete hospitalar, com vazões de ar proporcionais a 1, 2 e 3 TRs, então 680 metros cúbicos hora, 1360 metros cúbicos hora e 2.100 metros cúbicos hora, para atender aquilo que foi a norma de ar-condicionado para estabelecimentos assistenciais à saúde, a NBR 7256, que foi revisada agora em 2022, e que hoje praticamente todos os ambientes hospitalares têm um mínimo de filtragem G4 mais M5, então não pode se trabalhar com equipamento convencional, você tem que ter um equipamento já preparado para trabalhar com esse nível de filtragem. Então esses são os equipamentos. Quando aconteceu a pandemia, nós também passamos a fabricar uma caixa de ventilação com filtragem EPA. Ela pode ser utilizada tanto para fazer a recirculação do ar do ambiente, para reduzir a carga de material particulado e a carga viral, como ela também pode ser utilizada para transformar um quarto convencional num quarto de isolamento para doenças infecciosas por aerosóis, criando a pressão negativa. Aqui vocês veem aqui um colarinho, você conecta um duto flexível, faz um furo na janela e vai expurgar esse ar para criar pressão negativa. O ventilador é eletrônico, você pode conectar um sensor de pressão diferencial e manter constante a pressão diferencial de 5 pascal estipulada no NBR 7256. Só que você não pode simplesmente expurgar um ar contaminado num quarto de isolamento. Pela norma, esse ar tem que ser filtrado, então por isso a caixa de filtragem com filtro EPA, para você filtrar esse ar antes de ser expurgado, para não correr o risco dele ser captado por uma tomada de ar exterior e reintroduzir o vírus para dentro do ambiente hospitalar. A TOSE fabrica suas próprias serpentinas e também pode atender o mercado de reposição de serpentinas até de equipamentos de outras marcas. Para quem já trabalha com manutenção, sabe que a canseira para pedir uma serpentina para um fabricante, às vezes leva 1 mês para fornecer um orçamento e 2, 3 meses para fabricar uma serpentina. Nós podemos atender esse mercado e o nosso prazo de fabricação da serpentina, depois de aprovado o desenho técnico, é de 2 semanas. Então, para quem lida com isso no mercado de manutenção, isso faz uma diferença significativa. E por fim, a TOSE representa com exclusividade no Brasil desde 2009 uma empresa americana chamada Multistack. Essa empresa é líder mundial na fabricação de chillers modulares, como os que vocês veem aqui do lado esquerdo, que são chillers para permitir retrofit em lugares de difícil acesso, onde o chiller velho só sai picotado, porque não tem condição de entrar com um chiller novo. Você tem condição então de entrar com um chiller em forma de módulos, conectar esses módulos e fazer um chiller de grande capacidade a partir de módulos de menor capacidade. Aqui vocês veem que tem tubulação com conexão Vitaulic, que daí você vai somando, interligando os módulos para montar a capacidade. E a Multistack também foi uma das empresas precursoras na utilização desse compressor, que é um dos compressores que mais cresce no mercado por conta da sua eficiência energética, é o compressor turbocore, que se caracteriza por ser um compressor centrífugo, com variador de velocidade, inverter, e sem o que não utiliza óleo. Ele usa mancais magnéticos, ele usa o princípio da levitação magnética dos trens de alta velocidade em seus mancais.
e cuja principal característica qual que foi? Foi trazer a eficiência da compressão centrífuga, que é a compressão mais eficiente, para unidades de tamanhos menores, porque os chillers centrífugos eram produzidos normalmente acima de 300 TR de capacidade, de tal forma que você via isso em shopping center, aeroporto, alguma coisa muito grande. Ao passo que em instalações menores você está sempre trabalhando com compressor screw e parafuso. Aqui eu tenho esse shear compressor parte de 80 TR de capacidade, ou seja, eu consigo trazer a eficiência do compressor centrífugo para unidades de menor tamanho, para essas unidades a partir de 80 TR, e também consigo trazer a eficiência do compressor centrífugo para condensação a ar, que normalmente centrífugo era sempre condensação a água. Aqui eu consigo trazer a eficiência do compressor centrífugo para condensação a ar. E agora então vamos partir para o tema benefício do uso dos equipamentos dedicados ao tratamento de ar externo e ao controle de umidade. Então vamos ver qual é a definição de ar-condicionado pelo próprio Willis Carrier, criador do ar-condicionado. O que o Willis Carrier falava? Vamos passar para a tradução. O controle do ar-condicionado é o controle da umidade do ar, tanto aumentando ou reduzindo o seu conteúdo de umidade, somado ao controle da umidade está o controle de temperatura, aquecendo ou refrigerando, a purificação do ar, filtragem, lavagem, movimentação do ar. Ou seja, para quem acompanha a história, o ar-condicionado ele foi criado para quê? Foi criado para controlar a umidade. Uma gráfica que tinha problemas de impressão de papel por conta da alta umidade, e o Willis Carrier desenvolveu o ar-condicionado por conta desse controle de umidade. E hoje a gente trabalha muito a questão da temperatura e às vezes negligencia essa questão do controle da umidade. Então, o ar-condicionado, as funções principais é manter e controlar as variáveis de temperatura de bulbo seco, aquecendo o refrigerante, a umidade, fazer a renovação do ar, fazer a movimentação do ar. A gente quer que ele tenha, então, um bom controle de temperatura, bom controle de umidade, qualidade do ar, confiabilidade, o mínimo possível de manutenção, o máximo possível de eficiência energética, seja de custo acessível. Tudo isso é aquilo que se espera num sistema de ar-condicionado. Forma de vapor, ele fica invisível porque ele está na forma de vapor. A quantidade de água na forma de vapor que o ar consegue reter é função da sua temperatura. Quanto mais quente tiver o ar, mais umidade eu consigo reter na forma de vapor. À medida que eu esfrio, chega num ponto que ele não consegue mais reter água na forma de vapor, daí começa a aparecer água na forma líquida, apareceria neblina, esse tipo de coisa, já está a água na forma líquida. Então, a unidade de medição de umidade absoluta, qual que é? É gramas de vapor de água por quilo de ar seco. Essa é a unidade com que se mede a umidade absoluta. Só que o que a gente mais ouve falar é o que? A umidade relativa. E o que é a umidade relativa? Como a capacidade do ar reter vapor de água é proporcional à temperatura, então ela é relativa. Então vamos supor o seguinte, se eu tenho um ar aqui a 22 graus, se eu vou na carta psicométrica, eu vou ver que a 22 graus ao nível do mar, esse ar consegue reter 16,74 gramas de vapor de água. Se eu meço e esse ar está com 8,37 gramas de vapor de água, eu divido 8,37 por 16,74, eu chego em 0,5 ou 50%, ou seja, isso é a umidade relativa. Eu estou com metade da água em forma de vapor que o ar conseguiria reter, então eu estou com 50% de umidade relativa. E o que é o ponto de orvalho? O dew point, ponto de orvalho. É a temperatura na qual o ar se encontra completamente saturado, ele não consegue mais reter água na forma de vapor. Na temperatura de ponto de orvalho, a umidade é 100%, então a umidade relativa é 100%, e a temperatura de bulbo úmido é igual à temperatura de bulbo seco, que é igual à temperatura de ponto de orvalho. Então é o que acontece, por exemplo, quando a gente enche um copo com água gelada e começa a aparecer aquela água do lado de fora do copo, não é a água de dentro que foi para fora, mas é que aquela água, por estar gelada, a superfície de vidro aqui estando gelada, o ar em contato com aquela superfície atingiu o ponto de orvalho, então aquele vapor de água se condensou do lado de fora do copo, isso é o ponto de orvalho.
Aqui eu faço um agradecimento, porque a parte dessa apresentação eu devo ao professor Oswaldo Bueno, do curso SMACNA de São Paulo. Então eu faço aqui um agradecimento pela sessão de alguns slides aqui que eu utilizei nessa apresentação, que são fruto de um trabalho que ele apresentou num fórum de eficiência energética em 2010. Então, o sistema de ar-condicionado tradicional, o que a gente faz? A gente tem aqui o ambiente, e eu tenho a minha máquina de ar-condicionado, onde vai estar entrando a grande maior parte do ar de retorno do ambiente, eu misturo com o ar externo de renovação. Esse ar de mistura passa pelo meu equipamento de ar-condicionado, estou esfriando, passou pela serpentina, passa pelo ventilador, eu devolvo para o ambiente, e eu tenho um termostato aqui controlando a minha serpentina para manter a temperatura do meu ambiente constante dentro daquilo que é o meu set point, aquilo que eu quero fazer. Qual que é o problema desse sistema? O problema desse sistema é o seguinte: vamos fazer o estudo de cada aqui do professor Oswaldo Bueno. Eu tinha um determinado ambiente, que a minha vazão de ar aqui era de 3.600, minha vazão de ar externo 845, eu queria manter no ambiente 24 graus, e lá fora estava 35 graus de temperatura de bulbo seco com 24 graus de temperatura de bulbo úmido. E a carga térmica do meu ambiente aqui era de 21,8 kW. O que acontece? Quando eu estou com 100% de carga, para eu manter o ar a 24 graus no ambiente, ele tem que sair da máquina de ar-condicionado a 14 graus. Eu tenho que insuflar a 14 graus para ganhar aquela temperatura, aquela carga térmica e manter a temperatura do ambiente a 24 graus. Quando eu faço isso, a umidade relativa resultante no ambiente é de 54,6%. Legal, é aquilo que a gente considera ideal, que é ter umidade entre 40% e 60%, é a umidade que você tem a menor formação de vírus e bactérias, então é a umidade considerada ideal para os ambientes. À medida que cai a minha carga térmica, quando eu passo aqui para 75% de minha carga térmica, então cair a minha carga de 21 para 17, para eu manter 24 graus, eu não preciso mais insuflar 14. Se eu insuflar 17, eu consigo manter a minha temperatura ambiente em 24 graus. Só que o que isso vai acontecer? A minha umidade relativa agora sobe para 62,8%. Já saiu um pouco fora daquilo que é o ideal, do máximo de 60%. E seguindo, quando eu caio aqui para 50% de carga e 25% de carga, com 19 graus de insuflação seria suficiente para manter os 24 do ambiente, só que a umidade salta para 72%, e com 22, o que acontece? Com 25% de carga, eu teria que estar insuflando a 22 para manter o ambiente a 24, minha umidade relativa salta, então, para 82,7%, ou seja, com carga parcial eu não consigo manter a minha umidade dentro da faixa adequada para a nossa utilização. O que normalmente se faz para controlar a umidade? Eu coloco resistência de reaquecimento para combater a umidade, tá certo? Eu crio uma falsa carga térmica. Só que isso tem um custo energético muito grande. Então, se eu desconsiderar até o de 75%, porque estava sendo pouco, estava em 62%, mas só ali para 50% e 25%, eu teria que acrescentar aqui 2,9 kW de resistência elétrica para uma carga de 50%, e para uma carga de 25%, a minha resistência elétrica teria que ser de 5,9 kW. Consequentemente, olha o que acontece com o meu consumo. Minha carga térmica está diminuindo, mas meu consumo elétrico começa a aumentar. E o meu COP da instalação, então, despenca. Ou seja, eu consigo manter o ambiente dentro da umidade adequada, mas a um alto custo energético. Qual é a solução para isso? É o DOS. Dedicated Outsider System, tratamento dedicado de ar externo, ou seja, eu passo a colocar uma unidade exclusiva para fazer o tratamento de ar externo de renovação, porque a minha maior fonte de umidade é o próprio ar externo. Você tem a umidade nossa, da nossa respiração e transpiração, mas a nossa maior fonte é o ar externo de renovação. Principalmente quando a gente fala numa instalação centralizada. Então, por exemplo, eu estou aqui no hotel, eu vou ter um sistema de ar externo lá na cobertura, jogando ar externo para todos os quartos, eu vou ter
um sistema de ar-condicionado individual para cada quarto, com controle de temperatura individualizado por quarto. Ora, quando eu faço esse sistema de tratamento de ar externo, que eu coloco a serpentina aqui para fazer a refrigeração do ar externo, e depois esse ar externo já resfriado e desumidificado é que vai para o retorno para a máquina que está no ambiente, estiver no quarto, para daí controlar a temperatura ambiente. Então repara que o termostato do quarto vai controlar a temperatura ambiente e um umidostato estaria controlando a umidade, que estaria fazendo o controle da umidade no ar externo de renovação. Qual é a vantagem então desse sistema? Então vamos considerar aqui as mesmas premissas de projeto. Então aqui, que é essa linha aqui, tudo ficou igual como era o anterior, só que agora o meu ar externo, eu estou resfriando ele para 12 graus. Essa máquina de tratamento de ar externo, em vez de ser uma caixa de ventilação que está mandando para os quartos o ar a 35 com 24 de bulbo úmido, vai mandar agora um ar a 12 graus com 11,2, para daí ele ser misturado com o ar de retorno dos quartos. Resultado disso daqui, ó, eu tenho uma carga térmica aqui de 35,24 para 12. Esse equipamento ele vai aliviar o equipamento do ambiente em 6,48 kW de calor sensível, 4,72 de calor latente, ou seja, eu estou aliviando a minha carga térmica em 11,79. Então, se eu tinha 21 kW de carga total, agora 11 kW eu estou tirando com o ar externo, restou 10 kW para a minha máquina do ambiente. Vou pular isso aqui. Ao mesmo tempo que, se eu considerar 24,17, que é aquilo que eu quero no ambiente, quando eu baixo para 12 com 11,2, eu também estou resfriando aqui o ambiente em 4 kW, estou fazendo essa refrigeração do ambiente. Mas o principal, o que é? O principal é esse resultado. Eu trazendo o tratamento de ar desta forma, desumidificando o ar externo de renovação e já mandando ele resfriado e desumidificado para o ambiente, para misturar com o ar do ambiente, o que acontece? Eu consigo manter a minha umidade relativa nas cargas parciais dentro da faixa recomendada aqui de 50% a 60%, de 40% a 60%, e eu continuo baixando aqui o meu consumo de energia. Eu não tenho aquele acréscimo de energia da resistência de reaquecimento para manter a umidade controlada, ou seja, é um processo muito mais eficiente energeticamente para fazer o controle de umidade. Isso é muito importante falando aqui de Manaus, que vocês têm sérios problemas aqui de umidade. A umidade aqui é bastante alta. E aqui um comparativo então dos sistemas. O meu sistema convencional, meu consumo de energia cai conforme cai minha carga, mas eu não consigo me manter a umidade desejada. Se eu uso um sistema com reaquecimento, eu mantenho a umidade, mas eu tenho um acréscimo muito grande aqui no meu consumo de energia. Quando eu uso o sistema dedicado para tratamento do ar externo, eu consigo ir baixando o meu consumo com a queda da carga e consigo manter a minha umidade dentro dos parâmetros, consumindo muito menos energia do que fazendo aqui o reaquecimento elétrico, que seria a necessidade para controlar a umidade. Então, esse é o grande benefício de você separar, fazer o que também é chamado de desacoplamento do calor sensível do calor latente. Calor sensível é temperatura, calor latente é umidade, ou seja, tratar a umidade de forma separada do que você faz o tratamento da temperatura. Isso te traz uma eficiência energética significativa. Mas a gente ainda pode aperfeiçoar ainda mais esse sistema com um processo que chama Cycle Run Around Coil. Esse é o termo em inglês de um processo onde você passa a trabalhar com o seguinte. Aqui vocês veem aí um fan coil convencional. Aqui eu tenho a minha serpentina, e lá nos Estados Unidos tem uma empresa que produz essas duas serpentinas interligadas aqui por uns sistemas que eles chamam de heat pipe, e você vai vestir a serpentina existente com essas duas serpentinas aqui, para promover o seguinte: quando eu vou na carta psicométrica, ó, vocês veem aqui a primeira serpentina, a serpentina existente, essa segunda serpentina. Quando eu coloco uma serpentina aqui na frente, ela vai fazer esse processo de resfriamento. A serpentina existente, que antes tinha que partir daqui, agora ela vai partir daqui, ó. E ela vai fazer esse processo de resfriamento e desumidificação.
E o que acontece, que essa é a grande sacada do sistema. O calor que está sendo absorvido por essa primeira serpentina que pegou o ar numa temperatura alta, ele é rejeitado aqui nessa terceira serpentina que vai fazer o reaquecimento. Ou seja, eu tenho um reaquecimento gratuito, eu não uso energia elétrica, resistência elétrica para fazer o reaquecimento. O próprio calor do ar externo aqui foi suficiente para eu promover o reaquecimento aqui. Só que esse processo de fabricação disso daqui, aqui no Brasil, não tem QFAS, não tem demanda e não vai ser viável economicamente. Mas a gente tem como fazer a nossa solução tupiniquim e tropicalizar esse processo. Como é que a gente faz isso? É isso aqui, ó. Qualquer fabricante de fan coil, você pode comprar 3 módulos serpentinas e um módulo ventilador, fazer um fan coil customizado, seja a TOSE, a Trox, Trios, qualquer fabricante de fan coil tem condição de fornecer isso para vocês. Ora, o que eu proponho aqui? Eu tenho 2 serpentinas de água gelada com 6 filas. Por que eu coloco 2 serpentinas de água gelada? Quando eu aumento o número de filas numa serpentina, eu aumento a capacidade de resfriamento e desumidificação. Isso também me permite trabalhar com um ΔT de água maior. Diminuir a vazão de água, porque eu aumentei a capacidade, eu posso trabalhar com uma vazão de água maior e um ΔT maior. Só que a própria norma 16401 estipula que você não deve ter mais serpentina com mais do que 6 filas e mais de 480 aletas por metro, por conta da dificuldade de você fazer a limpeza das serpentinas. Então, em vez de eu fazer uma serpentina de 12 filas, eu ponho 2 serpentinas de 6 afastadas o suficiente para eu conseguir fazer lavagem e manutenção desse equipamento. Quando eu coloco 2 serpentinas de 6 filas aqui e reduzo a minha vazão de água, com ar entrando, por exemplo, a 38 graus, isso daqui está instalado no Rio de Janeiro, então tem a temperatura de 38, mas também a gente atinge 38 graus aqui em Manaus, está certo? O que acontece? Eu restringindo a minha vazão de água, eu consigo fazer com que ela saia dessa segunda serpentina aqui a 20,4 graus. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver os números aqui, mas a primeira serpentina, ela está recebendo uma água a 12,5 graus e ela está esfriando o ar de 38 para 18 graus. E essa segunda serpentina aqui, que é a que recebeu a água do chiller a 7 graus, vai conseguir esfriar esse ar de 18 para 11 e a água esquentou de 7 para 12,5, que foi a água que foi aqui para a primeira serpentina. Consequentemente, o que acontece nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui eu tenho um ar que está a 11 graus, mas a água que saiu aqui dessa primeira serpentina está a 20,4. Ou seja, eu estou com uma água mais quente do que o ar. Ora, se eu jogo essa água aqui na minha terceira serpentina, essa serpentina virou uma serpentina de reaquecimento. Resultado disso, por isso é o ciclo run-around, é como se fosse um loop. O que eu estou conseguindo? Agora eu vou fazer um reaquecimento para controlar a umidade relativa gratuito. Eu não tenho que usar resistência de reaquecimento. O calor aqui que as 2 primeiras serpentinas absorveram, uma parte desse calor está vindo para a terceira serpentina para fazer o reaquecimento. Resultado, esse ar a 11 agora ele sobe para 18 e a água que estava a 20,4 ela cai para 17,9. Quando eu ponho o ventilador acresce uma pequena carga térmica, esse ar ainda pode esquentar um pouquinho mais, pode ir aí, por exemplo, a 20,5 graus, ou seja, o ar que está saindo aqui dessa máquina, o ar externo, que está entrando a 38 com altíssima umidade, ele vai sair a 20, abaixo até da temperatura ambiente desejada, então ainda ajudando a climatizar o ambiente, mas um ar com umidade relativa abaixo de 60%, ou seja, eu estou com um ar bem desumidificado para poder fazer o controle de umidade. Com a vantagem de que com essa temperatura que eu estou insuflando aqui, eu não preciso isolar termicamente o duto, porque não vai haver condensação, porque eu estou a 20 graus. Se eu pegasse só da segunda serpentina e não tivesse a terceira de reaquecimento, no duto eu estaria operando internamente com ar com 100% de umidade relativa, com ar a 11 graus, e do lado de fora, se o meu ponto de orvalho estivesse acima de 11, eu ia ter condensação no duto, eu ia ter que estar isolando termicamente esse duto. Aqui não, porque eu esquentei o ar aqui na terceira serpentina.
Resultado comparativo disso, deu então eu usar 3 serpentinas ao invés de uma. Se eu usar apenas uma serpentina de 6 filas com os mesmos dados de entrada, eu baixo de 38 graus para 14, minha umidade absoluta ficou em 9,63 gramas por quilo, minha umidade relativa em 93,8%. E a minha carga térmica para o chiller é de 76,63 kW. Quando eu coloco aqui a terceira serpentina, o que isso ocorre? Eu baixei para 11 graus, então a 11 graus minha umidade absoluta caiu para 8,03 gramas por quilo. Reaqueci para 18, então agora a minha umidade relativa está em 59,2%. Ou seja, quando eu baixo de 38 para 11, em vez de 38 para 14, a minha capacidade de refrigeração aumentou de 76 para 93,84 kW. Porque eu tenho 2 serpentinas de 6 filas, eu aumentei a minha capacidade de refrigeração. Só que desses 93 kW, 17 kW é o calor que eu vou estar conseguindo na minha terceira serpentina, um reaquecimento gratuito na terceira serpentina. Então, o que vai para o chiller, como eu baixei a temperatura que vai para o chiller, a carga para o chiller ficou praticamente a mesma, 76,63, 76,61. Ou seja, eu não aumentei o consumo do meu chiller, mas eu desumidifiquei mais o ar e reaqueci para baixar a umidade relativa, que é o princípio da desumidificação. Primeiro você tem que esfriar para condensar o vapor de água e depois você tem que reaquecer para quebrar a umidade relativa, é o princípio da desumidificação. Eu fiz isso gastando muito menos energia, utilizando, só aumentando o meu custo de investimento, tendo um fan coil com 3 serpentinas ao invés de 1. O meu custo operacional não muda nada, fica, e ainda tem uma desumidificação muito mais eficiente. Então, é isso que eu tinha para vocês, meu tempo se encerrou. Obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida, eu estou aqui no stand das Indústrias Tosse.